Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo Echeverria e vamos para mais algumas dicas de espanhol. Bom, na prova de espanhol, nas questões de espanhol, temos que ter muito cuidado com algumas palavras-chave, com alguns conectivos que possam vir a aparecer nos textos. Essas palavras podem ser muito importantes, né? Elas podem, às vezes, a resposta de uma questão pode estar dentro dessa palavra-chave, desses conectivos, etc. Bom, o que são os conectivos? Conectivos são palavras ou expressões que se usam para unir diferentes partes de uma oração, ok? Então aqui nós temos alguns conectivos, algum exemplo de conectivos que são conhecidos, alguns são muito parecidos ao português, então muitos deles não causará dificuldade ou algum tipo de problema para vocês, mas alguns são diferentes e isso que nós vamos fazer agora, analisá-los um por um. Bom, aqui temos alguns exemplos. Um primeiro exemplo é esse aqui. Los estudiantes hicieron el examen escrito, pero no pasaron el examen oral. Bom, esse primeiro conectivo pero, conhecido, né, bem famoso, quem já nunca ouviu pero que sim, né? É o nosso porém, entretanto, mas. Então é um conectivo bem fácil de reconhecer, de entender, né? Então os estudantes fizeram o exame oral, porém, mas não passaram. Fizeram um exame escrito, porém não passaram o exame oral, né? Então esse pero não há muita dificuldade, não temos muito problema com ele. Outro conectivo bastante parecido e facilmente de reconhecer em espanhol é o conectivo I, o Y, né? Que seria equivalente ao nosso E. Então aqui mais um exemplo para vocês. Juan entregou el informe e los documentos. Então, na verdade, ele agrega, né? Juan entregou o relatório e os documentos. Então, acrescentando algo bastante fácil, esse I, né? De se reconhecer, equivale ao nosso E da língua portuguesa. Mais um exemplo aqui, de uma forma geral, com os nossos conectivos. Jaime no fue a la fiesta porque estava enfermo. Bom, gente, muito fácil. Porquê do espanhol é exatamente igual ao nosso porquê da língua portuguesa. Então aqui apresentei para vocês alguns conectivos bem parecidos ou que são fáceis de reconhecer do espanhol. Mas vamos conhecer toda a sequência, toda a classe de conectivos, né, conectores em espanhol, para que vocês possam ficar espertos, né, para esse tipo de palavras que possam vir a aparecer nos textos. Bom, vamos ver um primeiro tipo, uma primeira classe de conectivos, de conectores, né? As adversativas. Então essas sempre dão uma ideia de oposição. Quais são alguns conectivos de oposição, adversativas em espanhol? O mas, que na verdade é equivalente ao pero. Toma cuidado que o mas raramente vai aparecer. O mas ele é arcaico, né? Não se utiliza muito na língua espanhola. Então eu coloquei aqui mais para fazer uma comparação. Mas, pero, que seria o porém, entretanto, contudo, né? Então o pero sim é um conectivo mais usual. Também um conectivo sin embargo, esse aparece muito nas últimas questões do Enem. Em várias questões apareceu esse conectivo sin embargo, que significa o nosso entretanto. Daqui a pouquinho, alguns exemplos. O conectivo no obstante também aparece bastante, no entanto. E o conectivo aunque, bastante diferente, né? Aparece muito em textos também. O que significa o aunque? O aunque significa embora. Vamos ver alguns exemplos já, ok? Esses primeiros conectivos, os adversativos, eles indicam uma ideia de oposição. Vamos ver como? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Quiero ir al parque, pero no puedo. Então, eu quero ir ao parque, porém não posso. Então, esse é o primeiro pero, né? O famoso pero que nós vimos aqui na primeira parte da explicação dos conectivos, né? Segundo,
necesito comprar um auto, sin embargo, não lo voy a comprar agora. O famoso sin embargo. Pelo menos em 8 questões do Enem, de Enems passados, apareceram o conectivo sin embargo, entretanto, né? Então veja bem, preciso comprar um carro, no entanto, não vou comprar agora, ok? Então esse sin embargo, vocês têm que ficar bem esperto com ele, né? Aparece com muita frequência. O aunque também ficar esperto, né? Com o conectivo aunque, embora, né? Vamos ver um exemplo? Aunque llueva, voy a la playa. Então, embora chova, eu vou à praia, ok? O aunque sempre carrega o verbo, ele chama o verbo no subjuntivo, né? Então, é o tempo que esse conectivo aunque chama para ele. Então, mais uma vez, embora, mesmo que chova, eu vou à praia. Então aqui essa primeira classe de conectivos, os adversativos que sempre indicam uma ideia de oposição, ok? Faz parte desses conectivos, então novamente, o pero, o porém, entretanto, contudo, o sin embargo, muito usual, muito frequente, entretanto, o no obstante, né? Que no entanto significa no entanto, e o aunque, embora, mesmo que. Gente, um conectivo que temos que ter muito cuidado é um conectivo sino. Sino, o que significa o sino? Que vem à mente. Então, além de ele ser um conectivo, ele é um falso cognato, ele pode confundir bastante. O que vem no momento, quando você lê a palavra sino, a gente pensa no quê? No sino da igreja, talvez, né? Mas bom, não tem nada a ver. Ele sim é um conectivo que tem vários significados. Quais são os significados do conectivo sino? Pode significar e sim, mas que, mas também, ou se não. Vamos ver alguns exemplos com esse conectivo. Muito cuidado com esse conectivo sino, né? Ele pode mudar completamente uma ideia. Aqui no exemplo A. No quero café, sino té. Então ele significa bem assim, olha, eu não quero café, e sim chá. Té em espanhol significa chá, né? Então esse significa nosso primeiro exemplo, eu não quero café, e sim chá. No segundo exemplo, novamente com o conectivo sino, diz assim, no solo trabajaba, sino estudiaba. Então ele não só trabalhava, mas também estudava. Então veja bem que ele já mudou o significado, né? No terceiro exemplo, também com o conectivo sino, que puedo esperar sino la muerte? Então seria, o que eu posso esperar senão a morte, a não ser a morte? Então mais um exemplo com o conectivo sino. Então muito cuidado com esse conectivo, que ele pode significar várias coisas, dependendo do contexto, dependendo da frase, né? Então, novamente, e sim, mais que, mas também, se não, todos esses são o significado do nosso conectivo sino. Bom, gente, vamos para mais um grupo de conjuntivas, de conectores, né, que temos em espanhol. São bem fáceis, mas nunca é demais saber, né, reconhecer esses tipos de conectivos, de conjunções. Bom, aqui temos mais uma classe, as copulativas, as chamamos em espanhol, que elas significam que a soma de elementos é o famoso I, o E, que nós vimos lá no comecinho da nossa aula, né? Na verdade, pode ser tanto o I, que nós chamamos de Y, né, que é o nosso Y, ou o próprio E também, ele tem uma mudança dependendo da oração, que eu vou deixar bem claro para vocês. E também tem o nosso NI, que significa o nosso NEM, né? Vamos ver alguns exemplos aqui com essas conjunções. Olhem o A, exemplo A, ni Juan, ni Jorge. Bom, na verdade esse não aparece tanto em questões de vestibular ou de Enem, né? O que significa ni Juan, ni Jorge, nem João, nem Jorge. Bom,
Temos também agora o exemplo com o I, o Y, o nosso E, né? Quero leite e café. Então vejam bem que ele soma, né? Eu quero leite e café. Então essa é a função desse nosso conector Y, né? O I. Outro exemplo, me gusta Espanha e Itália. Algo errado aqui? Apareceu o E? Não. O Y, o nosso Y se transforma, esse conector, né, essa junção Y se transforma em E sempre que a vogal que venha da palavra depois comece com I. Ou no outro exemplo, están madre e hijo. Veja, novamente, aqui começou com HI. Então, automaticamente, esse conector, o I, muita gente pode estranhar, achar que foi um erro, né, de digitação ou de escrita, mas não. O Y, o nosso Y do espanhol, Y se transforma automaticamente em E, quando após a junção uma palavra começa com I ou com HI. Qual a razão disso? Para que não haja um choque de pronúncias. Por exemplo, me gusta Espanha e Itália. Olha que choque de pronúncias. Están madre e hijo. Mais uma vez um choque de pronúncia. Então, para ver esse desvio de pronúncia, me gusta Espanha e Itália. Veja que agora sim com E há um desvio na pronúncia, né? Están madre e hijo, novamente desviou. Então, novamente, sempre que a palavra que venha depois da junção começar com o I ou com HI, o Y se transformam em E. De qualquer forma, essas junções, esses conectivos são bem fáceis de interpretar e de reconhecer. Bom, então aqui mais uma classe de junções, né, de conectivos. Em espanhol as chamamos de disjuntivas. Bom, o nome na verdade não importa. E esse tipo de junção, de conectivo é bem fácil também de reconhecê-lo, de usá-lo, né? Ele serve para separar e possibilitar a escolha de duas orações, né? Etc. Então, qual é esse tipo de junção? O O, que também pode se transformar em U. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, na pergunta, que prefieres? Moto ou auto? Então, o que você prefere? Moto ou carro? Fácil, tranquilo de reconhecer, tranquilo de traduzir, de interpretar. Outro exemplo, que prefieres? Té ou café? Muito fácil também. Você prefere o chá ou o café? No último exemplo, que prefieres? Invierno ou outono? Bom, aqui podemos identificar a mudança do O para o U, que assim como o nosso exemplo anterior, o O, nosso O, né? O O que significa o O do português, troca pelo U. Por quê? Porque a palavra que começou logo em seguida a junção começou com a letra O. Então, se eu tivesse mantido o O aqui, haveria novamente um choque de pronúncias. Vejam bem, que prefieres, invierno ou outono? Choque de pronúncias. Por essa razão, se troca o O pelo U. Que prefieres, invierno ou outono? Ó, um desvio de pronúncias, né? Então, também, sempre que a palavra que venha em seguida começar com O ou com HO, há essa mudança de O para O. Bom, gente, vamos para mais um grupo de junções, né, de conectivos. Temos aqui mais uma classe, né, as concessivas, né, as junções concessivas. Quais são as junções que aparecem nesse grupo? O aunque, que já apareceu nas adversativas também. Então, além de ser uma junção adversativa, ele também é uma concessiva. Bom, isso na verdade não importa. O que é importante é reconhecer o uso do aunque, o que ele significa. Que significa embora, né? Ainda que, embora. O apesar de que, muito fácil de reconhecer, já que é exatamente igual ao português, né? Apesar de que, o nosso apesar de, né? Muito fácil. E pese a que, também igualzinho ao apesar de que, né? O mesmo sentido, o mesmo significado. Vamos ver dois exemplos com essas junções. Exemplo A. Aunque me pida perdón, no volveré a hablar con él. Então,
embora ou mesmo que, né, tá mais no sentido de mesmo que ele me peça desculpas, não voltarei a falar com ele, tá? Mesmo que. Então são dois significados para essa junção aunque. Embora, mesmo que. Nessa frase ele está melhor como mesmo que, né? Mesmo que ele me peça desculpas, não voltarei a falar com ele. É o significado do nosso conector aunque. No exemplo B, fácil de reconhecer, fácil de entender, né? O apesar de que, é igualzinho ao português. Apesar de que estou cansado, vou a jogar futebol mais tarde. Então, apesar de que eu estou cansado, vou jogar futebol mais tarde. Mesmo significado do português. Então, esse aqui, sem maiores problemas, com a junção apesar de que, com conectivo apesar de que. Tomar cuidado então com o aunque, né? Embora, mesmo que, esse sim, temos que ficar de olho aí para não causar maiores problemas. Bom, mais um outro tipo de junção de conectivos temporales. Esses sim, todos temos que ter cuidado, né? Esses são os verdadeiros que nós chamamos de falsos cognatos, falsos amigos, que confundem, né? Que em português são até parecidos com alguns do português, mas que têm sentidos e ideias diferentes. Vamos conhecê-los aqui? O mientras e o entretanto, que significam a mesma coisa. O que significa o mientras e o entretanto? Enquanto. Então veja bem, um exemplo com mientras. Eu como mientras veo la tele. Então eu como enquanto eu vejo a TV. Ao mesmo tempo que, né? O enquanto. Então veja bem, o mientras e entretanto significa ao mesmo tempo que, enquanto. Porém, também temos os conectivos enquanto e apenas, que significam a mesma coisa. Porém, não significam o mesmo que o português. O que significa o enquanto e o apenas? Logo que, assim que, isso significa esses dois conectivos. Vamos ver? Um exemplo. Enquanto termines tus tareas, podrás salir a jogar. Então, logo que você termine as suas tarefas, você poderá sair para brincar. Ok? Logo que, assim que você terminar as suas tarefas. Esse é o sentido do enquanto. Cuidado para não se confundirem, hein? E o exemplo C com o apenas também, olha, mais uma armadilha aqui. O apenas não tem o mesmo sentido do português. O apenas também significa assim que, logo que. Veja bem, apenas chego a mi trabalho, me tomo um café. Então, assim que eu chego no meu trabalho, eu já tomo um café. Logo que eu chego ao meu trabalho. Então, tomar muito cuidado com esses dois conectivos aqui. Com essas duas junções, o enquanto e o apenas. Okay? Eles podem muito bem aparecer em textos e complicar a vida, complicar a interpretação de um texto, ok? Os dois significam assim que, logo que. Essa última parte, bem fáceis, esses conectivos, fáceis de reconhecer, fáceis de interpretá-los, né? Vamos ver aqui um primeiro grupo, o condicional, como o próprio nome diz, né? Ele impõe condições. Dois desses conectivos são com tal que e se, né? Então vamos ver alguns exemplos com essas duas junções. Te lo daré con tal que me digas la verdad. Então, eu darei contanto que você me diga a verdade. Então, isso seria o com tal que. O espanhol, né? Bem fácil de estar relacionando ao português e de estar assimilando, né? Um outro exemplo, o se também é fácil, tomar cuidado com o se de sim. Não, o se de sim vem acentuado. Esse se condicional, ele não tem acento. Ele mostra aqui, ó. Se tienes hambre, come um sanduíche. Então, se você tem fome, come um sanduíche.
Então esse é um outro tipo de junção, bastante fácil também, de acordo com o contexto da frase, né? De identificá-lo, de entendê-lo, de interpretá-lo, ok? Então, bom, mais dois últimos conectivos, tipos de junções, as funções consecutivas, o luego e por consiguiente, né? Esse aqui, o logo, né? Então, por exemplo, a famosa frase penso, logo existo, poderíamos muito bem utilizar o luego em espanhol, né? Pienso, luego existo. Então, é claro uma ideia. Os finales, muito fáceis também, parecidos com o português. Para que, a fim de que, sempre com o propósito de indicar uma finalidade. Então, ella estudiou para la prueba. Então, ela estudou para a prova. Ok? Então, sempre indicando uma finalidade. E os conectivos causales, né? As junções causales, eles explicam o motivo de algo. Então, poderiam ser este exemplo. Ó, alguns deles são já que, porque. Então, por exemplo, está feliz porque ganhou o partido. Então, muito fácil também de interpretá-lo, de reconhecê-lo, de compará-lo ao português, né? Então, está feliz porque ganhou o jogo, ganhou o partido, né? Então, por quê? Está feliz porque ganhou o partido. Então, está feliz porque ganhou a partida, o jogo, né? Então, bem fáceis esses conectivos aqui. Bem fáceis de relacioná-los ao português, né? De compará-los, de entendê-los dentro de um texto. A dica, então, é sempre ler 2, 3 vezes, enfim, o quanto for necessário as questões da prova, as questões, para que fique bem claro. Às vezes uma palavra ou outra a pessoa não entende ou fica na dúvida, não há problema. O importante ali é estar entendendo todo o contexto o texto, né, em si, o texto em geral, a ideia do texto, né, para se ter uma ideia exata do que ele está querendo dizer, do que o texto está querendo passar. Aqui eu fiz um resumo depois de vários conectivos, junções, muitos deles parecidíssimos ou iguais ao português, né? Como nós já vimos, o porquê, o i, o o, que são fáceis de reconhecê-los, fáceis de identificá-los, de associá-los à língua portuguesa. Aqui eu fiz um resumo geral dos principais conectivos, das principais junções e, como nós dizemos em português, algumas cositas más, né? Algumas palavras que nós devemos ter cuidado nas questões de espanhol do vestibular, do Enem, de uma forma geral, ok? Então eu coloquei aqui como tema cuidado, né? Para se ter muito cuidado com essas palavrinhas que aparecem nos textos, né? Elas podem dizer muito, né? Elas podem mudar uma ideia, elas podem inclusive dar a resposta, né, de uma questão em espanhol. Bom, novamente o famoso sin embargo. Nas últimas questões do Enem, o sin embargo aparece em pelo menos 60% das questões dos últimos testes do Enem, né? O sin embargo, que significa o entretanto, né? Vamos ver aqui um exemplo do sin embargo, uma frase com sin embargo, olhem. Estou muito cansado. Estou muito cansado, sin embargo, vou a trabalhar. Então, estou muito cansado, entretanto, vou trabalhar. O sin embargo caberia muito bem aqui se eu quisesse trocar ele por um pero, né? Pelo porém, mas, sem problemas. A questão é que o sin embargo aparece bastante, né? Então, a gente tem que saber reconhecê-lo, identificá-lo, né? Interpretá-lo. Então, novamente, estou muito cansado, sin embargo, vou a trabalhar. Estou muito cansado, entretanto, vou trabalhar. Esse é o sentido do sin embargo. O sin embargo pode aparecer no começo de frases, no meio, etc. Então, muito cuidado com esse sin embargo, hein? Outro que aparece um pouquinho menos, mas pode, porventura, é muito comum em textos, né? Pode, porventura, aparecer, pois é muito comum em textos, é o no obstante. Que significa no entanto, né? No entanto, vejam bem aqui um exemplo com no obstante. Julio es un buen empleado, no obstante siempre llega tarde.
Então, o Júlio é um bom empregado, é um bom funcionário. No entanto, ele sempre chega tarde, ok? Então vejam bem que o sin embargo, não obstante, meio que tem um significado parecido, né? Porém, o sin embargo aparece com muito mais frequência em textos, né? Bom, outro que nós vimos também é o mientras. O mientras que significa enquanto, ao mesmo tempo que. Muita gente tem dificuldade de interpretar o mientras, então não se esqueçam. Ao mesmo tempo que, enquanto. Vamos ver um exemplo com mientras. Eu como mientras trabajo. Então eu como enquanto trabalho, ao mesmo tempo que eu trabalho. Então ele é bem fácil, só recordar o significado aí do nosso mientras. Olha, gente, isso aqui tem que tomar muito cuidado, que se confunde mesmo. Os dois, inclusive, que são sinônimos, né? O apenas e o enquanto. São o que nós chamamos, mais uma vez, de falsos cognatos, né? Palavras que são parecidas no espanhol com o português, mas que têm significados totalmente diferentes, né? O apenas e o enquanto em espanhol significam assim que, tão logo, né? Então, por exemplo, aqui temos uma frase como modelo. Eu apenas me despierto, me tomo um vaso de água. Então, assim que eu acordo, eu tomo um copo de água. Então, tão logo eu me desperto, eu acordo, eu tomo um copo de água. Assim que eu acordo, né? Então, tomar cuidado com essas duas palavrinhas, o apenas, o enquanto, novamente, significam assim que, tão logo, ok? Cuidado com confundir com português, dois falsos cognatos aqui para vocês. O aunque também muito comum, muito usual em textos, né? Jornais, revistas, significa embora, mesmo que, né? Então, aunque, vamos ver um exemplo com aunque. Aunque estou enfermo, vou ao colégio. Então, mesmo estando doente, eu vou ao colégio. Então, embora esteja doente, vou ao colégio. Ok? Esse é o significado do aunque. Tomem cuidado com o aunque. Aqui alguns outros mais que podem ajudar bastante, facilitar bastante a vida, a interpretação, né? O por lo tanto é quando se tem uma conclusão, né? Fácil até de comparar com o português, né? Existem muitas palavras, com exceção dos falsos amigos, né? Que são parecidas ao português, mas têm significados diferentes. Mas muitas palavras em português e espanhol que são muito parecidas, ou às vezes são as mesmas, né? No caso do por lo tanto, fica bem claro que ele significa o nosso portanto, quando se tem uma conclusão, né? Então, bom, vamos ver um exemplo do por lo tanto aqui. Está lloviendo, por lo tanto no vamos a la playa. Então, se está chovendo, portanto não vamos à praia. Uma conclusão, né? O por lo tanto, bem facinho de reconhecer. Outra, o además, além de, né, agregando algo. Então, posso dizer aqui, además, um exemplo com o además. Además de gordo, es bajo. Então, eu falo assim, além de gordo, seria o nosso além de, né? Além de gordo, ele é baixinho. Então, esse é o sentido do además. Olha, o según aparece muito usual também em textos, né? Según, de acordo com... Vamos ver um exemplo com o según. Según mi horóscopo, tendré mucha suerte. Então, de acordo com o meu horóscopo, eu vou ter muita sorte, né? Então, também fácil de identificar, lembrando que sempre... Quando vocês tiverem algum tipo de dificuldade com uma palavra isolada, uma palavra em especial, deem uma lida no geral, na ideia geral da frase, no contexto geral, que talvez a ideia da frase possa estar deixando claro aquela palavrinha, né, que vocês estão com dificuldade, que não está muito clara, ok? E por fim, aqui também já apareceu em questões do Enem, o tras, né? O tras significa o após. Um exemplo básico aqui do tras. Tras las fiestas, hay que hacer la limpieza. Então, após as festas, é necessário fazer a limpeza.
Então, após, né? Esse é bem o significado do nosso tras. Os textos do Enem, do vestibular, eles vêm de tiras, charges, de artigos de revistas, de jornais, de propagandas também. Então, além de várias palavrinhas-chave que podem facilitar bastante a leitura, a interpretação, é interessante saber também identificar no texto do que se está falando. Às vezes o próprio título do texto, né, ela já nos dá uma dica do tema, às vezes até já dá a resposta, né, ela ajuda a encontrar a resposta da questão daquele texto. Bom, é interessante bastante identificar os pronomes pessoais em espanhol, para que a pessoa possa interpretar bem um texto. Isso quando o pronome é mencionado, né, dentro de uma charge, de uma tirinha, muito comum aparecer, né, os pronomes pessoais. E no espanhol, de forma geral, eles dividem muito o formal do informal, né? Então, o tratamento de como eu posso tratar uma pessoa diretamente, eu falo de uma forma com uma criança, com um amigo, e de uma forma distinta com o senhor, uma pessoa importante. Dentro desses tratamentos, temos então os pronombres sujeito, né? O informal e o formal. Falando diretamente com um amigo, com um colega, eu posso tratá-lo de tu, eu devo tratá-lo de tu, um colega, um amigo, um jovem, né? Se for já agora na forma formal, um senhor, uma pessoa importante, uma pessoa de mais idade, eu utilizo o pronome usted, né? O pronome utilizado em situações mais formais. No caso, um grupo de colegas, de amigos, jovens, eu utilizo o plural de tu. Qual que é? Aqui que está o problema. O vosotros, que eu utilizo na Espanha, então com um grupo de amigos na Espanha, vosotros. Com um grupo de amigos, o mesmo grupo de amigos, se for aqui na Hispanoamérica, Bolívia, Chile, Uruguai, Argentina, México, eu utilizo ustedes. Então tem uma pequena diferença, né? O vosotros não é utilizado nos países aqui da Hispanoamérica, ok? Já se for um tratamento formal, um grupo de senhores, pessoas importantes, aí sim eu utilizo ustedes. Não importa onde, Espanha ou Hispanoamérica. Conclusão: dentro de uma forma geral, o pronome plural aqui na América, no México, na Argentina, será sempre ustedes. De qualquer forma, é sempre bom ter cuidado, né? Que nós já vimos, já apareceram artigos, tanto no Enem como nos vestibulares, de revistas espanholas, revistas argentinas, chilenas, livros colombianos. Então tem que tomar muito cuidado, né? Com essa variedade que tem do espanhol. Por outro lado, na Argentina, no lugar de tu, então, por exemplo, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, eu trato um colega, um amigo de tu. Na Argentina, eles não utilizam o tu, eles utilizam o vos, né, no lugar do tu. Então, por exemplo, que um chileno pergunta assim: tu hablas espanhol? O argentino perguntará: vos hablas espanhol? Esse vos equivale ao tu na Argentina, né? Eles incorporaram, utilizam o pronome que eles, né, colocaram aí para o uso cotidiano, o vos, que se usa no lugar do tu. Cuidado que esse vos não tem absolutamente nada a ver com vosotros, né? Vosotros é plural, vos é singular, né? Isso é bastante interessante, porque para se tomar cuidado, por exemplo, em tirinhas, né? Já apareceu uma tirinha, por exemplo, da Mafalda, né? Uma importante personagem de desenhos argentina, onde ela utilizava o vos, né? Então o pessoal pode ficar, mas o que é esse vos? O que significa, né? Então tomar cuidado, o vos. Esses então são os pronomes sujeito, formal, informal, suas diferenças, seus usos na Hispanoamérica e lá na Espanha também. Dentro desses pronomes, nós podemos fazer um gancho
para os pronomes possessivos. Eu percebi pelo menos em 70% dos textos que eu vi de Enem e de vestibular a utilização desses pronomes possessivos. Eles são fáceis, podemos compará-los bem ao português, mas aqui eu vou dar algumas dicas aqui para vocês poderem interpretá-los bem, né? Bom, então os possessivos são, aqui nós temos o mis da primeira pessoa, né? Então, este es mi libro, o meu livro. O tus de segunda pessoa, este es tu hermano, este é o teu irmão. Aqui vai a terceira pessoa, sus, é nesse pronome que nós vamos nos focar, né? Na terceira pessoa, já que ele é utilizado em 6 pessoas, né? 6 pessoas, sus. Nas terceiras pessoas em geral, usted, el, ella, ustedes, ellas, ellas. Daqui a pouquinho eu vou dar um bom exemplo para vocês. Bom, enfim, o nuestro, nuestra, o nosso, né? O vuestro, vuestra, que vem de vosotros, como eu já comentei para vocês, o vosso. Bom, não tem muito segredo. O que temos que ter cuidado aqui com a interpretação do su e do sus, né? Por quê? Já que o su e o sus se referem a 6 pessoas, eles podem causar confusões, né? Então, vamos ver para quem se refere o sus. Se refere para a terceira pessoa, ele. Pro ella, feminino. E pro usted, a pessoa formal, o senhor, a senhora, esse é o pronome possessivo sus, se refere a 3 pessoas. Porém, lá embaixo temos novamente o su e o sus, né? Que se refere a pessoas do plural, quer dizer, exatamente igual. Então vamos lá. Ellos, ellas, né? E o ustedes. Então, de uma forma geral, concluindo, o possessivo su e sus, que aparece muito em textos do vestibular e do Enem, os possessivos su, sus, equivalem, se referem a 6 pessoas. Eles servem para essas 6 pessoas, as 3 do singular, terceiras do singular e as terceiras do plural. Como interpretar? Aqui que fica a dúvida, né? Às vezes paira no ar. A quem esse pronome sus se refere? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Juan, na verdade o exemplo fica bem claro, né? Mas na verdade temos que tomar cuidado nos textos, saber de quem o sus se refere. Olha um exemplo. Juan tiene muchos amigos. Sus amigos estudian con él. Então aqui fica bem claro. O Juan tem muitos amigos. Seus amigos estudam com ele. Então, os amigos de quem? Do Juan, lógico, os amigos dele, né? Então, nesse caso aqui ficou bem clarinho que os seus amigos são os amigos de quem? Do Juan, do João, né? Em espanhol. Então, tomar cuidado. Sempre muito, aparece frequentemente em textos, né? De vestibulares, de Enem, eu percebi isso, o uso dos possessivos su e sus. Então, tomar bem cuidado a quem ele se refere no texto, já que ele pode vir a se referir a 6 pessoas. Então, façam uma análise completa, vejam bem de quem está falando, sobre quem está falando, para poder fazer esse tipo de associação. Já que, de repente, a pergunta, né, ela pode depender dessa interpretação para se chegar a uma resposta correta. Bom, gente, as dicas finais para uma boa interpretação, para uma interpretação eficiente de um texto em espanhol, eu vou dar para vocês agora, para que vocês possam ter êxito, né, nessa interpretação. Bom, aqui vai a primeira. Ler o texto quantas vezes for necessário. Então, às vezes, tem gente que às vezes tem preguiça, né? Bate o olho, quer buscar uma palavrinha-chave aqui, outra lá. Não. Isso não é eficiente, é arriscado. Então, o correto é ler o texto 1, 2 ou quantas vezes for necessário, até que o texto fique claro, né? Até que vocês entendam bem o texto da questão. Segunda, atenção às palavras-chave. Às vezes tem uma palavrinha no texto que já dá a resposta, né? Uma palavrinha que já deixa clara, ou deixa claro o texto, ou deixa clara a própria resposta da questão.
Então, certas palavrinhas são bem importantes para estar resolvendo essas questões. Terceiro, entender e assimilar a ideia do texto. Então, às vezes, não são todas as palavras, fica uma palavrinha no ar, nossa, o que significa isso? Mas a ideia geral do texto, a pessoa entende, e isso é importante, né? Às vezes não são todas as palavras que ficam claras, é que uma pessoa é capaz de entender, mas a ideia geral do texto, ela já ajuda para estar resolvendo essa questão. Entender a ideia do texto, o que ele está querendo dizer, é bastante importante. Claro, entender a pergunta, né? O que está sendo perguntado, isso é importantíssimo também, né? Então, não só como entender o texto, é interessante, é importantíssimo também entender o que está se perguntando, né? Aí a gente vai e faz uma análise nas opções, né? Nas opções de respostas. E assim, já de cara, já de momento, o interessante já é eliminar as opções improváveis. Então tem certas opções assim que não tem nada a ver com o texto, já vai eliminando. Para aí no finalzinho já ficar facilitar a vida, né? Vai sobrar uma, duas, que vão ser as respostas corretas dessa questão. Por fim, na dúvida, tem um texto meio chato, algum texto de literatura, algum texto que está meio complicado, não esquente a cabeça com esse texto, passa para o outro. De repente os próximos textos vão abrir a mente de vocês, né? Vão apresentar palavrinhas que vai poder estar ajudando nesse texto que vocês deixaram para trás. Mas não esqueçam, deixaram para trás momentaneamente, né? Não esqueçam de voltar nele e estar resolvendo, né? Mas o interessante é isso, não? Tem uma questão muito complicada, um texto muito difícil, deixa para trás. Futuramente, às vezes, os textos seguintes podem estar ajudando aí a vocês resolverem aquele texto que vocês deixaram para mais tarde.